Agora, tudo que o governo pensa, ou gente ligada ao governo, ou líderes partidários pensam, isso aí transforma-se em críticas monstruosas contra nós. Não dá para dizer que a ideia do governo para o Renda Cidadã, o programa social da gestão Bolsonaro, foi muito bem recebida. Houve críticas de todos os lados. A principal polêmica, até o momento pelo menos, gira em torno da fonte de financiamento da proposta. Segundo o governo, os recursos para esse novo programa virão de duas fontes, precatórios e o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. As alternativas que geraram estranheza, uma solução criativa e esquisita. Em uma primeira leitura, usar recursos dos precatórios e do Fundeb de fato viabilizam a construção do Renda Cidadã sem desrespeitar as atuais regras fiscais. Mas juristas e economistas apontam aspectos controversos dessa nova proposta de financiamento do programa de transferência de renda. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos eu converso com a Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta do Povo. A gente vai detalhar o que se sabe por enquanto sobre o programa e falar da polêmica em torno do financiamento. Bom, Fernanda, na reportagem que você assina sobre esse tema na Gazeta do Povo, eu gostei da definição sobre a ideia do governo de usar os recursos de precatórios e do Fundeb, para viabilizar o Renda Cidadã. Uma solução criativa e esquisita. Eu queria que você explicasse exatamente qual que é a ideia do governo e por que ela é criativa e esquisita, hein, Fer? Oi, Márcio. Eu ouvi alguns economistas, alguns analistas de contas públicas, e eles que disseram assim que é uma situação muito criativa e muito esquisita, porque não é uma situação tradicional de financiamento, né? Se a gente fizer um paralelo com a nossa casa, né? Se falta alguma coisa no nosso orçamento, nosso salário não aumentou, mas os nossos gastos domésticos sim, a gente dá um jeito de ajustar, né? Assim, sim, dentro do que a gente ganha. E não é exatamente isso que o governo está fazendo, porque ele não vai ter nenhum aumento de arrecadação. Então, ele está vendo assim, eu tenho essas dívidas aqui para pagar, mas eu vou jogá-las mais para frente. Eu tenho esse fundo aqui que eu tô guardando para outra coisa, então acho que eu vou pegar e vou usar esse dinheiro enquanto ele não está sendo destinado para o fim dele. Então, é mais ou menos por aí que ele está indo. A ideia principal do Renda Cidadã é usar os recursos dos precatórios e do Fundeb para financiar o que falta, né, o dinheiro que falta para compor esse novo programa, porque parte da verba já está garantida porque vai se usar o que seria separado para o Bolsa Família. Isso é mais ou menos uns 35 bilhões, arredondando de acordo com a proposta do orçamento. E daí, para o ano que vem, para conseguir fazer esse programa mais poupudo, porque vai atender a mais pessoas, e o objetivo do Bolsonaro é pagar um valor superior ao que o Bolsa Família paga hoje, precisa de mais recursos, né? Então, as contas ali da equipe, que tem supostamente um endosso da equipe econômica, mas ali parece que foi mais forte a articulação da equipe política para essa solução, de que esses recursos vindos do Fundeb e dos precatórios podem gerar até 30 bilhões, então daria para fazer um programa maior, né? Maior do que o Bolsa Família é hoje. Para explicar assim bem grosseiramente, os precatórios são basicamente dívidas, assim, você entrou em alguma ação contra a União e você foi lá, recorreu, usou toda a esfera judicial e daí ganhou, após uma sentença definitiva, a União tem que te pagar. Então, ela separa todo ano um valor no orçamento para fazer os pagamentos para o ano seguinte, com base no que foi decidido na Justiça até julho do ano que ela está elaborando o orçamento. Então, para 2021, por exemplo, o orçamento já tem uma previsão de 55 bilhões para o pagamento dos precatórios. Aí a ideia do governo é usar um limite ali de 2% sobre as receitas correntes líquidas para pagar os precatórios, e o que sobrar desse dinheiro ele usaria para financiar o Renda Cidadã. A proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Muito importante mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária
e nem ameaçarmos aí o teto de gastos. O Fundeb é um fundo para a educação básica e ele foi mudado recentemente pelo Congresso, então a participação da União, que hoje é 10%, ela vai aumentar gradativamente até 2026, e aí a ideia é pegar 5% dos recursos desse novo Fundeb para complementar a renda de famílias com filhos na escola. Mas isso é tudo uma proposta do governo, não tem nada nada é definido, né? Porque eles propuseram isso, ainda precisa ter um aval do Congresso para virar efetivamente a realidade no ano que vem. Então, não tem nada garantido, são só ideias, assim como eram só ideias para o financiamento do finado Renda Brasil, Márcio. Agora, temos que ter alternativa. Sabemos que não tem recurso, então está buscando alternativa. Alguns falam, pega dos precatórios, vende algumas estatais. Vender estatais não é de uma hora para outra, senão vamos lá vender a quem quer comprar. É um processo enorme, você tem que ter um critério para isso. Que, na verdade, no fundo de tudo isso, né, Fer, a gente está falando dessa ideia e um projeto do governo Bolsonaro de ter uma marca social, né? E isso para substituir, como a gente já falou algumas vezes também, o Bolsa Família, que é uma marca muito ligada às gestões petistas. E lá na época do Renda Brasil, inclusive também a grande questão era a fonte de financiamento, e até por isso, né, que teve toda aquela polêmica e que a ideia foi sepultada por enquanto, pelo menos, do Renda Brasil pelo próprio presidente Bolsonaro, né? É verdade, Márcio. Naquela ocasião, a ideia da equipe econômica era fazer, digamos assim, uma substituição de programas. Eles selecionaram algumas iniciativas que eles consideravam ineficientes, porque tinham um gasto público alto, mas um retorno baixo, ou porque eram mal focalizadas. E quando a gente diz mal focalizadas, é que elas acabavam beneficiando pessoas que não são, assim, tão pobres quanto o público que a gente está falando do Bolsa Família, né? Então, a sugestão era acabar com o abono salarial, seguro-defeso, farmácia popular, reestruturar esses programas e usar a verba deles para o Bolsa Família. E daí, claro, o Bolsa Família teria de passar por uma mudança das condicionalidades ali, porque teria de abarcar mais pessoas do que abarca hoje, né? E isso nunca chegou a ser muito ventilado, como seria os novos critérios de admissibilidade no programa e tal. E o que foi a gota d'água para o Bolsonaro foi uma ideia que depois o Paulo Guedes disse que não foi tão bem explicada assim, que não era um simples congelamento de aposentadoria, porque foi isso que acabou sendo noticiado, foi a fala de um secretário do Paulo Guedes, então o cara era uma fonte super confiável. Se ele está dizendo que o Ministério está estudando congelar a aposentadoria, é porque é verdade, né? Sim. E depois o Paulo Guedes veio passar um pano, falar assim, não era bem assim, a ideia de desindexar o orçamento, e daí nessa grande proposta, sim, poderia haver o congelamento de aposentadoria, mas não era só isso. Mas daí foi era um período ali estressante para o presidente, que ele não gostava de nenhuma alternativa que a equipe econômica apresentava, e daí ele resolveu sepultar de vez a ideia do Renda Brasil, falou que ninguém mais mencionava esse nome durante a gestão dele, ia ficar com o Bolsa Família e só isso até o final da gestão. E última coisa, para encerrar. Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final. Aí não passou nem um mês, ele mesmo veio anunciar o Renda Cidadã, que é basicamente a mesma coisa, né? Quer dizer, então é bom a gente até dar um recado, né? Que pode ser que tudo isso que a gente está falando aqui daqui a pouco mude também, né? Porque afinal as coisas têm mudado muito rápido aí no governo. E só lembrar também que nesse episódio do Renda Brasil, a gente falou recentemente aqui no 15 Minutos, foi aquele também que o presidente Bolsonaro ameaçou dar o cartão vermelho para quem viesse com ideias como essa de congelar a aposentadoria e tal, e aí foi toda a polêmica daquele momento. Eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Agora, o Fer, voltando aqui ao Renda Cidadã, então, que é a nova ideia aí do governo, né? Por que falou-se aí, isso a gente está acompanhando no noticiário, inclusive, ex-integrantes da própria equipe do Paulo Guedes falando isso, que a proposta seria uma pedalada por parte do governo Bolsonaro, hein, Fer? É uma questão complicada, porque basicamente o grande dilema do governo é o Bolsonaro quer fazer um programa maior,
que exige mais gasto público, mas o governo não pode gastar mais, porque a gente não tem dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para fazer mais nenhum gasto além do que já está orçado, a não ser que a gente aumente a arrecadação. E nesse momento de crise é totalmente impensável você chegar com uma solução de aumentar impostos, né, Márcio? Seria ainda mais impopular do que você acabar ou remodelar algum tipo de outro programa. E daí o Bolsonaro está esperando basicamente um milagre, né, que é a multiplicação do dinheiro público para conseguir fazer tudo que ele quer sem mexer em nada. E por que não é sem mexer em nada? Porque o Brasil, desde 2016, tem uma regra constitucional que limita o avanço do gasto público, que é o teto de gastos. Então, a cada ano, o valor do orçamento é definido com base no que foi feito no ano corrente, mais a previsão da inflação. Então, você só pode avançar esse pouquinho a cada ano, como uma medida de austeridade mesmo, porque a máquina pública gastava muito dinheiro e precisava fazer algum tipo de mecanismo que contivesse esse aumento de gastos, senão o país ia falir, basicamente. E então tem essa grande preocupação de respeitar o teto de gastos, responsabilidade fiscal e não furar o teto de gastos. Aí a solução de precatórios e Fundeb, assim, é meio uma pedalada, né? Um drible no teto de gastos, porque o Fundeb é um fundo que ele não entra na conta do teto de gastos, assim, como grosso modo ele é feito de transferências constitucionais, isso não entra para a conta do teto de gastos. Então, você dizer que vai usar recursos de um fundo que está fora do teto de gastos, bom, você está respeitando o teto de gastos do mesmo modo que você está burlando, né? Porque você está tirando recurso de fora desse teu orçamento mais estrito, mais rígido. E a questão dos precatórios não é um controle de gastos, você não está gastando menos com os precatórios, você está deixando de pagar as pessoas que têm uma dívida, né, que precisam receber uma dívida que a União tem com elas. Então, você está rolando essa dívida mais para frente, você está simplesmente adiando, assim, eu não vou pagar essa conta esse mês, mas daí no ano que vem eu vou ter que pagar de novo. Então, assim, não é uma solução, você não está remodelando e pensando em como gastar com mais eficiência, você está, assim, solucionando um problema, pensando muito no imediatismo, mas uma solução que no longo prazo não se sustenta. Então, essa é a grande crítica que muitos analistas entendem sim como um tipo de pedalada do governo, e teve gente que criticou mais duramente, falou que é pior do que as pedaladas fiscais da Dilma, e isso repercutiu muito mal no mercado financeiro e mesmo no meio político, assim, tá uma confusão que a gente nem sabe se o Renda Cidadã vai sair do papel ou não, porque o negócio pegou muito mal. Já se sabe mais alguma coisa sobre a ideia do Renda Cidadã aí, Fernanda, por enquanto? O que já se sabe, né? A gente sabe dessas fontes de financiamento polêmicas, para dizer o mínimo, mas tem também alguma informação a mais, já que a gente saiba sobre o programa, sobre a ideia dele ou não? A gente sabe muito pouca coisa, Márcio. Ontem, o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, chegou a dizer que poderia haver uma apresentação formal hoje, na terça-feira. E não aconteceu. As notícias que a gente tem, assim, as informações que a gente tem de bastidores é de que a equipe do governo está reunida, estão repensando alternativas, porque viram que pegou muito mal, né? Houve uma reação muito ruim à proposta das fontes de financiamento dos precatórios de Fundeb. E ontem, na segunda-feira, quando eles fizeram esse anúncio, foi o grande foco a forma de financiamento. Eles não falaram muito sobre nenhum outro ponto do programa do Renda Cidadã. Aí hoje, na terça-feira, o Márcio Bittar, que é o senador responsável por esse relatório, foi na Globo News e falou algumas outras coisas, né? Mencionou que, por exemplo, o benefício deve ficar num valor médio acima de 200 e abaixo de 300 reais, pelo menos no primeiro ano. Mencionou que pode se atender até mais 10 milhões de famílias, de pessoas, assim, ele não foi muito específico se eram famílias ou pessoas, mas ele falou pessoas, então suponho que seja mais gente, né, que possa entrar nessa conta depois. A gente sabe
muito pouco, no fim das contas. Ele disse que teriam alguns gatilhos que incentivariam o beneficiário do Renda Cidadã a buscar um emprego com carteira assinada. E aí ele falou uma frase que eu acho curiosa. Hoje, quem tem o Bolsa Família tem medo de sair do programa. Mas, bom, se eu recebesse o Bolsa Família, eu também teria medo de sair do programa, porque não tem emprego. A gente está numa crise danada. Então, assim, como é que o governo tem uma obsessão muito clara pela geração de emprego, mas o que de efetivo ele vai fazer a partir de 2021 para gerar emprego? Porque as pessoas que ganham Bolsa Família, a gente está falando de gente que ganha uma ajuda de custo de R$190 por mês, em média. Pessoal do mercado também, não estou dando um recado para você. Se o Brasil for mal, todo mundo vai mal. Aquele ditado, estamos no mesmo barco, é o mais claro que existe no momento. O Brasil é um só. Se começar a dar problema, todos sofrem. Pessoal do mercado, não vai ter também renda, vocês vivem disso, de aplicação, né? E nós queremos, obviamente, estar de bem com todo mundo. Mas eu peço, por favor, ajude com sugestões, não com críticas. Pois é, para a gente fechar então a reação do presidente Bolsonaro, né, que falou sobre isso, escreveu nas redes sociais também nessa terça-feira, sobre as reclamações aí em relação ao programa, hein, Fer? Ele foi para o Twitter dele e reclamou, ele disse que ele está sendo acusado de fazer isso como uma ação eleitoreira e que isso é uma reação perante a popularidade dele, que está aumentando, reclamou dos adversários que ficam rotulando as ações dele como eleitoreira. Aí ele disse que se ele não faz nada, ele é omisso, se ele faz, ele só está pensando na reeleição. Isso foi a primeira reação dele. Agora ele já deu conselho até para o mercado financeiro. Disse que se o Brasil for mal, todo mundo vai mal, e que o Brasil é um só, que senão o pessoal do mercado não vai mais ter renda. Então, assim, ele está disparando a falar. Bom, vamos acompanhar os próximos passos, então. Por enquanto, o que temos de informação é isso do Renda Cidadã, mas reforçando, bastante coisa pode mudar, porque afinal as coisas têm acontecido rápido quando a gente fala aí do governo nessa área do programa social, da marca social do governo, né? Fernanda Trisotto, obrigado. Até a próxima, Fer. Até mais, Márcio. Terminando esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!